todos. Fazemos parte da disciplina de estágio 2. Eu sou George e o meu grupo é composto por mim, George, Natanael e Jackson. E nós vamos falar um pouco a respeito da elaboração de um sistema, de um software, onde eu vou falar dos requisitos funcionais do software, enquanto meus nobres colegas farão o discernimento aí da parte de linguagens, ok? Então, o nosso software, nosso trabalho, o nome é Operação Máquina do Tempo, em que nós vamos simbolicamente fazer uma viagem no tempo, falar de vários temas, de vários momentos de aprendizado, e que a proposta inicial aqui é servir para estudantes em geral, né? Como nós podemos perceber, é um módulo de software em modelo bem interativo, onde tem o início. Como primeiro requisito funcional temos o início, e temos os temas, temos as curiosidades, contatos e uma gama de outras ferramentas que a gente vai apresentar agora para vocês. Muito bem, vamos passar aqui o slide, onde nós podemos ter percebido o início, que é, digamos, a interface principal do nosso site. E os temas abordados, nós temos esporte, política, ciência, humor, tudo isso digamos, dando uma olhada no passado. Como eram os esportes no passado, como era a política no passado, por exemplo. Nós podemos ver aqui imagens ou vídeos de políticos do passado no Brasil e no mundo, enfim. Temos a parte da ciência e temos a parte do humor. Por enquanto estamos com essas quatro subtemas aqui no nossa aplicação, tá bom? Então essa aqui é a parte temática. Vamos para a próxima parte. Não, vamos ver mais um pouquinho aqui a respeito de quais são. Vamos ver um exemplo desses temas aí, onde nós podemos ver, por exemplo, esportes. Nós temos aqui um exemplo de um link, né? Ele é linkado. Vamos colocar um href aí linkado aí para as Olimpíadas da União Soviética em 1980, né? É um exemplo aqui, ó, as Olimpíadas da União Soviética de 1980, que teve um impasse político aí, os soviéticos não quiseram, aliás, quiseram boicotar os americanos, até a Globo foi boicotada e tal, enfim. Temos a parte um exemplo de ciência, Nikola Tesla em seu laboratório fazendo experimentos com eletricidade, né? Temos a parte da política, a elaboração da Constituição Federal de 1988, Ulisses Guimarães e os demais deputados aí elaborando a Constituição que nós temos até hoje, a de 1988, chamada Constituição Cidadã. Temos na parte do humor, que de repente pode ser o filme do Charlie Chaplin, em tempos modernos, onde ele critica a Revolução Industrial e a mecanização, onde as máquinas tomam o emprego do homem. Então o filme é muito engraçado e também um filme de grande crítica social, né? Então aqui são os temas e subtemas, tá? Que nós temos aqui por enquanto na nossa aplicação, no nosso software. Logicamente que teriam outros subtemas, né? Sendo esse software desenvolvido. Muito bem, e vamos passar agora para a parte de curiosidades, que é o nosso próximo requisito funcional do nosso software. Na parte que concerne aí as curiosidades, nós temos aí fotos antigas como subcuriosidades e construções também antigas. Nós podemos ver aqui do lado de cá fotos antigas da cidade de Valença do Piauí, a igreja com apenas uma torre, né? Hoje ela tem as duas torres colocadas, mas antigamente ela tinha apenas uma torre. Do lado de cá nós temos uma imagem de 1933 do Charlie Chaplin ao lado do Albert Einstein, a ocasião aí que os dois dialogaram muito. Einstein falou aquela famosa frase, o Chaplin falou aquela famosa frase: nossa, Einstein, ninguém entende nada que você fala, mas todo mundo te ama. O Einstein falou: você é muito melhor do que eu, Chaplin. Você não diz uma palavra e todo mundo te adora, né? Então, nós temos também um exemplo do desfile cívico em Valença do Piauí, a primeira farda do Colégio Santo Antônio, né? Que é a parte de fotos antigas, onde tem um acervo, um banco de dados com fotos antigas, né? E a parte de construções antigas, nós podemos ver aqui as pirâmides do Egito, nós podemos ver também
as ruínas de Machu Picchu no Peru e tantos outros que o nosso banco de dados poderia estar sendo preenchido com muitas outras imagens, com muitas outras fotos nessa parte aqui do requisito curiosidades. Aí depois desse requisito aqui você pode perceber, nós temos o contato, né? Que vamos falar logo agora, daqui a pouquinho. E nós temos outros requisitos funcionais. A gente vai dar andamento aqui à nossa apresentação. Suponhamos que o usuário queira deixar uma crítica, queira deixar uma observação, ou então fazer um elogio, ou então dizer, olha, tem que melhorar nisso, naquilo e tal, e enviar, né? Ele vai de repente colocar o e-mail dele para ter um feedback, né? Se ele for cadastrado, ele coloca a senha também, né? Fica legalzinho também, enfim. Ele vai, preenche aqui o formuláriozinho, envia e faz o feedback com os administradores do site, né? Operação Máquina do Tempo. Essa parte de contato. Aqui não é ainda a parte de cadastro. Cadastro vem só aqui abaixo, tá bom? Então, saindo aqui da parte de contato, a gente passa direto aqui para digamos, os dizeres aqui que tem na frente da interface, né? Temos fatos e curiosidades numa viagem sensacional através dos séculos, todos a bordo, né? Nós temos aqui um ícone Máquina do Tempo, onde o usuário vai clicar aqui, ele vai estar linkado, ele vai clicar e vai levar ele a uma outra página, né? A gente vai ver agora a seguir. Temos aqui de repente também, ó, bibliografia sobre o assunto. Qual o assunto? Qual é o tema do nosso software? Operação Máquina do Tempo, né? A pessoa vai e clica aqui e vê quais são as obras que já foram escritas a respeito. Como exemplo, eu vou colocar aqui agora para a gente ver um exemplo dessas obras. O usuário clicou, né? Clique e veja quais são as obras que já fizeram a respeito. Tem muitas outras, sabe? Mas aqui nós colocamos somente no nosso banco de dados duas. A obra do Carl Sagan, né? Que é astrofísico, escreveu A Civilização Cósmica, uma perspectiva extraterrestre, onde ele fala de máquina do tempo, onde ele fala em viagem do tempo, onde ele fala em uma possível citação do Einstein, que o tempo é a quarta dimensão e que ele pode ser muito bem, digamos, viajar para nessa quarta dimensão. Quanto mais velozes viajar, digamos, mais o relógio vai atrasar. É essa parte mais teórica do Einstein. E tem também o livro do Stephen Hawking, né? O Futuro do Espaço-Tempo, onde ele coloca as possibilidades de uma possível viagem no tempo, citando os buracos de minhoca e também citando outros astrofísicos que também estão no livro. Então essas aqui são obras que se interrelacionam, como nós colocamos aqui, bibliografia sobre o assunto, tá bom? Essa parte de baixo é bem interessante. Nós colocamos o seguinte, ó, cada século, do século I ao século XXI, ele é linkado com assuntos importantes. Suponhamos que eu clique no século V, ou então eu vou clicar no século XX, onde vai aparecer uma série de assuntos relacionados àquele século. Você vai clicar no assunto e vai ter um textinho lá explicando mais ou menos o que é aquele assunto. Ah, mas eu não quero assim não, eu quero de uma outra forma. Então vamos ver como é que funciona dessa forma e de uma outra forma para a pessoa acessar e viajar no tempo com a nossa pequena máquina do tempo. Vamos ver como é que funciona isso. Aqui o usuário, por exemplo, clicou no século XVIII, né? Ele foi lá com o mouse e clicou no século XVIII. O que é que vai aparecer? Assuntos relacionados e pertinentes ao século XVIII, como Revolução Industrial, Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos, Guerra dos Emboabas no Brasil, Guerra dos Mascates em Pernambuco, onde Olinda deixou de ser capital e Recife passou a ser capital. Enfim, são assuntos correlacionados ao século XVIII, né, gente? Eu poderia clicar no século XXI e vamos ter de repente assuntos relacionados à pandemia e tal, enfim. Pode ser ter sido clicado no século XX, onde nós vamos aprender sobre a Guerra Fria. Então, cada século é como um botão linkado, viu? Um href aí, linkado aí, que leva a outra página, vamos dizer assim. Leva outro link, um outro pedacinho aí. Ah, mas eu não quero assim, eu quero digitar uma data aqui. Ótimo, beleza, maravilha. A pessoa digita a data, clica na máquina do tempo e vai de repente, que funciona como um botão, né? Ele tá programado como um botão e ele vai levar a uma outra página, certo? Como vou mostrar para vocês agora aqui. Aqui o usuário digitou 1917, né? Então, clicou na máquina do tempo
e tem cadastrado aqui no nosso banco de dados a Revolução Russa, onde a Rússia em 1917 deixa de ser Rússia e passa a se chamar União Soviética e entra na Segunda Guerra Mundial com esse nome e ajuda os aliados a vencer a Segunda Guerra Mundial e começa a Guerra Fria. Quer dizer, tem um textinho, tem um contexto e tem a data que você clicou, mas suponhamos que você clicou errado, né? Suponhamos que deu erro no seu clique aqui. Suponhamos que o cara colocou 10.000 anos antes de Cristo. Você pode perceber que não tem esse século, né? Então vai dar erro, né? Resultado não encontrado, aguarde atualizações e retorne à pesquisa. Então, aqui nós colocamos aqui esse pequeno, digamos, botão, né? Esse pequeno formuláriozinho aí, com um inputzinho aqui para a pessoa clicar. Beleza, então olha só. A criaturinha também, ela pode muito bem, digamos, entrar com a senha, né? Com seu e-mail, com a senha, password, né? Então ele pode se cadastrar para receber atualizações por e-mail. Ele vai, digamos, interagir também com o site, vou colocar mensagens, receber notícias, né? Como aqui é apenas um projeto de software, logicamente ele vai ser melhorado. Ele não é um produto finalizado. Um software não se finaliza. Como falou o Ian Spoonval em seu livro Engenharia de Software, os softwares são como sociedades, ele muda de acordo com a mudança que tem na sociedade. Então ele não se imagina jamais um software pronto e acabado. Então, com o tempo, logicamente que isso vai também mudar, né? Como nós podemos perceber aqui, em toda a interface gráfica, ela é feita com linguagem de marcação. Nós temos aqui o esqueleto da formatação, que é o HTML, né? E nossos nobres colegas vão falar agora exatamente sobre essas linguagens que vão ser possíveis para construir a nossa aplicação. O principal aqui, no caso nosso, é o HTML. Logicamente pode ser construído em outras linguagens, não necessariamente. Pode ser desenhado em outras linguagens, em outros aplicativos, enfim. Mas nossos colegas vão falar agora sobre essas linguagens de marcação, as linguagens de estilo, as linguagens de programação JavaScript, que é uma interação, né? É onde aparecem esses linkzinhos assim, né? Esses cálculos que ele faz, e também a linguagem de PHP, onde é implementado o banco de dados. Tá bom, pessoal? Então, passando aí a palavra aos meus nobres amigos aí do grupo aí, Jackson e Natanael.